Oi, o Censura está começando agora. Não basta consumir mais vegetais e verduras para você ficar super saudável. É preciso saber como é que esse alimento é produzido. Num momento de cobrança e luta pelo meio ambiente, o excesso de agrotóxicos é um risco, não só para a saúde do homem, como também para a natureza. Aliás, o Brasil é campeão mundial do uso de agrotóxicos. Nós vamos falar da agricultura orgânica, o contrário dos agrotóxicos, com o agrônomo Roberto Selig. Ele defende uma produção sem química, uma agricultura que tem um compromisso com a sustentabilidade, que, segundo ele, pode sim, um dia, ser adotado numa escala maior e, com isso, alcançar preços mais acessíveis. A agricultura sustentável é uma das ocupações do publicitário e jornalista José Luiz Tejon. Ele dirige o núcleo de agronegócio da Escola Superior de Propaganda e Marketing. É também o diretor vice-presidente do Conselho Científico para a Agricultura Sustentável. Uma carreira de sucesso que é marcada pela superação, que, aliás, é o assunto que traz o Tejon aqui hoje. Ele foi adotado por um casal de imigrantes no Brasil, não conheceu os pais biológicos, teve um acidente da infância bastante grave, teve o rosto queimado, passou por várias cirurgias, e ele conta o caminho para vencer essas dificuldades na vida, né, no livro O Código da Superação. Não é à toa que o prefácio do livro do Tejon é assinado pelo maestro João Carlos Martins, um dos maiores pianistas do mundo, um querido, considerado um dos grandes intérpretes de Bach. Teve que abandonar os palcos quando teve problemas nas mãos e não pôde mais tocar piano. Aí ele se transforma em maestro, é uma história conhecida e linda. E hoje ele trabalha com o sonho de levar a música clássica a jovens de comunidades carentes. Vamos conversar com o antropólogo Luiz Eduardo Soares, que demorou, mas veio aqui lançar o livro Tudo ou Nada. Esse é recentíssimo. Ele conta a história de um brasileiro que largou uma carreira milionária no mercado financeiro, se envolveu com o tráfico internacional de drogas. E essa história está no livro do Luiz Eduardo Soares. Nós vamos saber mais sobre a vida de um grande atleta, um jogador de futebol que o Rodrigo Santoro interpretou no cinema e que era maravilhoso, que se chama Heleno de Freitas. O escritor e jornalista Marcos Eduardo Neves fala da trajetória desse craque no livro Nunca Houve um Homem como Heleno. Vocês podem participar do programa pelo Twitter, pelo Facebook, pelo e-mail, enfim, quase batendo tambor já funciona. E a gente começa conversando no clima da Rio+20, né? Conversando com o Selig. Selig, que é um agrônomo e que tem um compromisso com o alimento saudável. Boa tarde. Boa tarde, não é? Leda, muito obrigado aqui, convite, fiquei Imagina, nós muito é que honrado. agradecemos. Somos defensores eu já da vi, agricultura sustentável e odiamos agrotóxicos. Pois é. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, né, e estava estudando economia lá para os 74, 75, né, e eu vi a coisa mal parada pelo estudo de economia, né, e saí, fui estudar agronomia como meio, que não tinha nenhuma ligação com a terra familiar, fui estudar agronomia como uma trilha para chegar assim, né. Então, depois fui morar num sítio em Teresópolis, né? Teresópolis, cidade ligada ao Rio de Janeiro, cidade que eu ainda faço parte, apesar de rarissimamente vir aqui, né? Mas é ligação afetiva, né? Com onde eu fui criado. Então, mandar alimento para o Rio de Janeiro, uma coisa assim que me pareceu uma boa missão, né? Aí fui morar em Teresópolis, fazer agricultura, e descobri que a agricultura era o pior impactante, né? O pior fator de impacto ambiental, né? Então, que simplesmente ir para a agricultura não significava estar mais perto da natureza, porque ali estava havendo uma agressão muito violenta, né? Então, eu fui fazendo uma agricultura assim, evitando o uso de agrotóxicos, até uma situação que eu me vi obrigado a fazer uma aplicação de agrotóxico pesada na minha roça, por um sistema que a gente tem lá de parceria agrícola, em que o meeiro dá o trabalho dele e você dá um material. Mas aí ele investe com o trabalho, chega a um ponto que a roça deu um problema, ele me impôs a saída da aplicação do veneno. Aí naquele momento eu decidi que era a última vez. Parece que quando os grandes bancos financiam também as sementes, eles comprometem, fazem quase uma venda casada com agrotóxicos. Eu vi no filme do Silvio Tendler, ele mostra isso bastante bem.
veneno está na mesa, né? O veneno está na mesa. No passado havia uma ligação, hoje não existe. Porque ele mostra isso no filme e mostra até os agricultores que sofreram problemas físicos, né? De saúde, por conta dos venenos. E hoje você produz agricultura orgânica. Isso foi em 86, esse momento aí, né? Depois de 87 eu já me tornei agricultor orgânico. Mas, Roberto, sabe, a grande questão da agricultura orgânica para nós, consumidores, é o bolso, né? É verdade. O que você acha que pode ser feito e quando poderia, o que poderia acontecer para isso ter um preço mais razoável e ser, portanto, um pouco mais democrático, digamos assim? Eu acho que é uma questão de reorganizar a economia da agricultura, né? A gente rumou para uma coisa de especialização, que o barateamento se dá pela escala, né? Mas com isso foi criando uma coisa de especialização, não tem a ver com a natureza, né? Mas eu acho que se nós tivermos assim bastante gente fazendo agricultura orgânica, nós vamos ter um preço mais acessível. Por exemplo, a gente tem uma feira lá em Teresópolis, né? Meu escoamento é todo em Teresópolis. Os preços que a gente pratica ali são completamente acessíveis. Sim, mas os preços nos grandes supermercados, por exemplo, Casa Santa Luzia em São Paulo, que tem um departamento, é linda a loja e, né, tem um andar inteiro e é muito bem arrumado e tal. Os supermercados top do Rio de Janeiro, porque os supermercados populares não têm produtos orgânicos. Entendeu? Tem um preço muito alto. Porque é uma cadeia muito complicada que eles criaram. Ontem eu comprei um brócolis por R$9. Nós vendemos... Uma cabeça de brócolis. Nós vendemos orgânica. Brócolis na nossa feira R$2,50. Lá é R$2,50. Eu acho que eu vou a Teresópolis fazer compra. Mostra se você tem os nossos preços são completamente acessíveis. E você consegue produtos bonitos, né? Porque às vezes eles são muito esmirradinhos, né? É tudo bonito. Isso aqui, cenoura, isso eu peguei numa rapa de feira ontem para trazer aqui. Cadê o tal do repolho que você falou que é o máximo? Não, eu não trouxe assim coisa para parecer assim, olha como o orgânico é graúdo. Mas um repolhinho bonito, né? Repolhinho bonito. Sem absolutamente nenhuma química. A gente produz anos a fio, produtos sem praga, sem problema nenhum. Isso vai do ritmo do trabalho, então é possível, só é preciso plantar mais, é isso? Comprometer mais pessoas com essa ter muito filosofia. Capricho, como o Roberto tem, porque exige muito capricho para fazer isso. E eu não sei, assim, em escala grande, quando a gente vai para culturas como soja, milho, grãos, em grande quantidade, em escalabilidade, o quanto é possível você ter uma agricultura orgânica em grande escala de 10, 15, 20, 30, 40 mil hectares. Né? Agora, no trabalho que o Roberto faz, das hortaliças, das frutas, sem dúvida, é um caminho espetacular. Eu creio que o desafio que o próprio Roberto pode ajudar a explicar é o capricho necessário. Por exemplo, eu já vi propriedades orgânicas onde, quando eu digo capricho, é realmente uma dedicação e um amor e uma vocação, mesmo, né? Um dom que termina sendo impossível de você generalizar. E eu creio que este é o aspecto mais difícil, é o ser humano. Comprometer o ser humano com a causa. Com esta causa e o quanto, porque eu creio que o Roberto pode dar testemunhos. Eu conheci, inclusive, coincidentemente, um grande amigo dele, que é o agrônomo Richard, né? E eu vi o Richard trabalhar com um amor à causa, que é muito raro de se encontrar em todas as profissões, Lida. Não é só uma questão do agricultor. Não. É verdade, em todas as profissões. Qual é a batata que me falaram que você tem que é doce, que você trouxe até uma faca para provar que a gente pode comer crua? Tá contigo, tá contigo. Essa batata é o quê? Batata doce? Essa batata Iacom. É a batata Iacom. Até ela pode ser orgânica. Isso é uma planta muito fácil de cultivar. É mesmo? Isso é uma planta de uma planta que demorou a chegar a uma planta dos Andes, mas muito fácil de cultivar. Mas que é incrível para a saúde, né? Ela é muito boa, ela é controle de pressão, ácido úrico, colesterol, diabetes, essas coisas, açúcar no sangue. E muito boa, assim, para, por exemplo, uma caminhada, porque ela é muito aquosa. Então, você para uma caminhada, por exemplo, você tem uma carência de água e de açúcar. Ela é docinha. Ela tem assim, uma próxima a uma pera. Não é tão gostosa quanto uma pera. Mas é prima irmã, né? Aí a gente faz muito suco verde, suco de clorofila com ela. E isso é uma planta rara. Isso aqui, planta muito rara. Pouca gente tem isso aqui. Né? Isso aqui é um feijão batata. Feijão batata? Feijão batata. Isso aqui é uma planta de feijão que dá esse tubérculo.
E o que a Isso gente é uma faz? planta Faz da com origem. batata? Isso come cru também. Cru? Isso come cru também. Isso é uma planta que até quem me conseguiu essa planta, um flautista, Marcelo Bernardi. E a planta... E você tem quantas pessoas trabalhando na sua terra? As pessoas sou eu. Ah, é? Eu e minha família, eu não Você tenho planta, ninguém. plantando Eu e colhendo sou com a mão a plantador. pimenta e o sal, como a música. Eu sou agricultor. Eu sou. Não tem... Saiu de lá para aparecer não sei aonde, não sei o quê, o matinho está crescendo lá. Então, é coisa assim. Esse feijão batata é espetacular. E como uma ironia, né, do destino, ou das coisas, o Brasil importa feijão preto, por exemplo, da China. Somos importadores de feijão preto chinês, que chega no Brasil. Gente, até o feijão. Feijão preto chinês. Vem da China e chega aqui mais barato do que o nosso. Hoje eu vi um outdoor. Coisas curiosas. Não é? Hoje eu vi um outdoor de uma empresa dessas de salgadinhos que dizia assim: a nossa batata é da Bélgica. Um outdoor enorme. Eu não estou acreditando nisso, entendeu? Eu parado engarrafada no sinal, olhei aquele negócio enorme. A batata é da Bélgica. Isso aqui é uma batata, né? Então nós agora estamos num trabalho, num esforço muito grande, uma batata brotada. Isso aí eu peguei na hora de sair de casa a batata brotada lá de umas batatas sementes minhas. Isso é batata que vai para o plantio, está na hora de ir para a terra. Né? Então nós estamos num momento agora que está muito importante produzir semente, porque nós não temos sementes orgânicas. Nós estamos numa dependência de material de semente, nós chegamos a um ponto agora. O Zé Luiz trabalhou na AgroSéries, né, diretamente com a questão da semente. Vai ver se meu discurso aqui, se eu estou errado. O que nós temos, por exemplo, você pega qualquer alface aí que você come aí na rua, né, a semente é americana. A semente é americana. Nós não temos produção de semente de alface. Né? Hoje, o Brasil hoje não tem produção de semente. Se a gente pegar as grandes culturas de grão, né, hoje está tudo transgênico. Semente não é brasileira. Né? Soja, o milho. Né? Então, a cenoura, semente estrangeira, semente toda química, né? Toda ela com química. Então, nós criamos uma dependência muito grande dos materiais. Em 2013, final de 2013, a Lei de Agricultura Orgânica do Brasil exige que as sementes passem a ser orgânicas, porque atualmente você pode produzir orgânico com semente convencional. Então, nós estamos agora tentando correr para pelo menos ter alguma coisa. Você tem ideia do caminho, Zé Luiz? O material genético, né, que o Brasil desenvolveu para as condições tropicais, ele se serviu de bases genéticas de várias partes do mundo. A Embrapa faz um trabalho muito importante, a AgroSéries que ele mencionou, até onde eu trabalhei lá foi uma empresa brasileira, depois ela foi vendida para uma companhia bem legal, né? internacional. E sempre eu vi na preocupação dos geneticistas uma grande preocupação em ter desenvolvimentos de materiais que não fossem exclusivamente materiais oriundos de outro canto. Agora, pelo que compreendi e estudei nesse campo, a base genética, ela é uma base cada vez mais universal. E você tem que fazer adaptações no germoplasma, à condição tropical e ao microambiente. Eu creio que o que o Roberto está falando tem realmente importância, porque quando você vai para um campo deste, que é um campo não comercial, você não encontra assim no mundo da semente um negócio, uma escala ainda muito pequena, você não tem as companhias atuando nesse campo. Agora, eu creio que cada vez mais que o mundo vai caminhando, associações como o Roberto tem e outras, poderão estar demandando de órgãos como a Embrapa, como outros, e mesmo das companhias, produtos voltados a este tipo de necessidade, que é uma necessidade específica de nicho ainda, muito pequeno. É um negócio ainda, tem que buscar esse negócio. É uma nova realidade que as pessoas não estão se atentando. A minha pergunta, Roberto, o que é a maior dificuldade para você? Fala que faz tudo lá, faz tudo. Falta uma reeducação para as pessoas se atentarem a perceber o potencial que tem esse mercado, falta investimento, porque terra não falta, né? Terra não falta. Eu acho que o que está acontecendo agora é uma valorização verdadeira. As pessoas estão sentindo. Eu vim aqui para o programa no Rio de Janeiro, vim trazer isso, que é muito importante esse movimento. É muito importante. O movimento da agroecologia, não só a agricultura orgânica, mas a agroecologia, da gente ter conservação ambiental nas áreas de plantio. Né? Então, quando você está comendo um alimento, você sabia que aquilo veio de uma área que está estabilizada, está em conservação.
né? Então isso precisa, a gente precisa de uma busca, porque nós nunca fizemos isso. Nós fizemos, foi uma agricultura para mercado o tempo todo, mas sem se preocupar com a sustentabilidade, né? Nós nunca buscamos esse caminho de fato, né? Então, por isso é que não se tem. Agora nós chegamos nesse ponto de 7 bilhões de habitantes, agora a gente precisa mesmo, achar o caminho, que a gente não pode continuar destruindo, né? E vivendo e sem saber como é que vai ser daqui. Nós tivemos essa tragédia de 2011, das chuvas de 2011, né? Que mostrou como aquele tipo de agricultura ali não está preparada para os eventos climáticos, minimamente. Mas que na tragédia de Teresópolis, que foi horrível, você foi encontrado colhendo batatas, assim, você praticamente não foi atingido. Como é que você soube dessa história? Eu soube disso. Agora, como é que você conseguiu? Não, pois é, porque você tem, a gente não tem área limpa muito extensa. Então você tem uma área limpa, mas em cima você tem uma área de conservação. Então você não tem grandes movimentos de água. Então as minhas pequenas Você respeitou a roças, natureza, na verdade. você não vai o tempo todo no máximo. Você não vai o tempo todo no máximo. Você chega a um ponto, tá bom, por hora tá bom, então aqui deixa. E quando o pessoal fica estimulado a aumentar, ampliar, levando a coisa ao extremo, usando de todos os recursos possíveis. Aí se expõe mais por consequência, né? Aí a consequência é assim, você vai somando, o do lado também fazendo o mesmo, o do lado fazendo o mesmo, você cria aquelas grandes áreas abertas onde a água sai ganhando velocidade e arrancando o que está na frente. Eu volto aí já, tá? Eu vou dos agrotóxicos aos tóxicos. Eu sei que não linka, mas eu vou linkar. Porque essa história é incrível, né? É incrível, Leda. Porque não é um sujeito... É porque destrói todas aquelas teses, né? A falta de possibilidades, veio da comunidade, né? Todas essas teses benevolentes com o traficante ou com chamadas drogas, né? Ilícitas. Essa aqui não, o cara era um executivo, né? Pois é, uma pessoa tinha tudo, classe média alta, melhor educação, tomou leite carinho, afeto e acabou se perdendo ao longo da vida. Mas uma história também difícil, mas bonita, porque de alguma maneira também remete à superação. Nós estávamos conversando antes, claro que de uma maneira muito distinta, por outros caminhos, o destino é muito diverso, mas remete à superação. Porque essa pessoa que começou em berço esplêndido, depois resolveu deixar a fortuna que fez rapidamente em função da sua capacidade. O Brasil oferecia oportunidades porque era o boom do mercado financeiro nos anos 70, era aquele momento de emergência, né, de fazer $1 milhão. Fazer $1 milhão, etc. E muito jovem, ele fez fortuna, logo depois de ver um drama pessoal, uma frustração amorosa muito profunda, e resolveu deixar tudo e voltar ao sonho de adolescência com a sua bandeira paz e amor, a cultura hippie, cultivando a natureza, o respeito à paz, à solidariedade, se dedicando à contemplação, e foi ao mar. O sonho de adolescência era se tornar um velejador. Passou 10 anos velejando pelos oceanos e trocou, portanto, o sonho, né, da riqueza material por essa oportunidade de convívio libertário, digamos, com a natureza. No final dessas navegações, foi necessário financiar a sua extensão, então, aqui e ali, um pequeno contato com o universo das drogas. Isso foi se adensando, se complicando, até que oportunidades extraordinárias vieram a, digamos, seduzir e sensibilizar a sua ambição, e aquilo que ele tinha abandonado no início da sua trajetória aparece agora invertido, né, no mundo da ilegalidade, e se torna uma pessoa importante durante um período no tráfico internacional, associado ao tráfico internacional. Foi preso por associação ao tráfico de 2 toneladas de cocaína em Londres, condenado a 24 anos, fazia, de alguma forma, parte desse grupo que, vinculado ao cartel de Cali, conduzia drogas, particularmente cocaína, à Europa, em especial à Inglaterra. O seu julgamento foi o mais longo da história inglesa, em tribunal, 14 meses. Ele foi considerado o preso mais perigoso da Inglaterra durante vários anos, 4 anos. Ficou em penitenciária de segurança máxima sozinho, inclusive, durante esse período, até que os terroristas surgissem no palco do crime
contemporâneo e viessem, então, acompanhá-lo. 16 terroristas vieram acompanhá-lo naquela penitenciária. E depois de cumpridas, eu acho que algumas etapas, aí 6 anos, 7 anos na Inglaterra, ele se transferiu para o Brasil, para Bangu, então, da penitenciária de segurança máxima, ascética e rigorosa da Inglaterra, para Bangu, com aquele outro mundo, etc. E, finalmente, cumpridos 12 anos, ele teve a pena extinta ano passado e voltou à vida, à sua família, etc. Está de novo integrado aí à sociedade. Voltou a velejar, voltou ao mercado financeiro, Não, nem o mercado aonde? financeiro, nem as velas, não tem mais condições, né, nesse momento da vida, mas o que ele passou a valorizar mais, e essa é a lição de superação, a proximidade com a família, a possibilidade de viver com a sua família e de se beneficiar do amor da família, que ele diz que sempre foi a âncora que impediu a loucura. Em algum momento ele bordejou o enlouquecimento, que é compreensível, dado o sofrimento envolvido nesse processo todo. Mas hoje ele está bem, recomeçando a vida, nos tornamos amigos depois de 6 anos de pesquisa, de trabalho juntos. Você encontrou como? Ele te procurou para fazer o livro? Essas coisas da vida, a gente não planeja, as pessoas às vezes pensam, você de novo fazendo um livro. A história é muito boa, né? Mas a história chegou Mas ali. a gente se associa a você a histórias mais tristes, assim, né? Aumentou a violência, diminuiu a violência, a essa não solução da envolve violência, ainda que indiretamente. Essa violência está intrínseca, né? Intrínseca, um amigo, Mas é uma história de vida, né? Muito forte. Porque eu vi fotos do rapaz, é um rapaz bonito. Muito bonito, era um rapaz muito bonito, bem colocado e bem posto, sim, né? Sim, uma pessoa muito sensível, ou seja, tudo que é humano nos diz respeito, né? E a qualquer um pode suceder uma situação desafiadora e o destino pode favorecer circunstâncias que nos levem ao fundo do poço. Ele teve forças para se reerguer. Eu cheguei a essa história por um primo, que é amigo, primo dele, que é meu amigo, um psicanalista de Recife, grande figura, que me falou dessa história. Disse, olha, meu primo quer te contar essa história, acho que estaria um belo livro importante para ele, para sua superação, e importante para a sociedade, porque isso também traz à tona lições e também bastidores que nós ainda não conhecíamos sobre o tráfico internacional. É uma história que a gente tem que muito discutir, né? Essa história das drogas, porque não é tão simples. Não, nada simples. Você viu que hoje ontem o Uruguai decidiu vender maconha, né? Vender. Eu achei ótimo. Coisa que a cocaína, não. Não, mas eu achei ótimo. Eu sou favorável à legalização das drogas, aí é outra Também conversa. acho que seria muito mais razoável. Aliás, eu estava querendo fazer um programa um dia sobre as drogas. Claro que com gente contra também, porque senão não tem graça. Evidente. Mas há que se encarar isso, né, de frente, não acha? Claro, esse livro proibido está há anos. E não deu Nós certo. já vimos o que acontece, né? O álcool nos ajuda. O álcool é a pior das drogas. O álcool é devastador. São 18 milhões de alcoólatras no Brasil. E o que nós temos para oferecer como alternativa? Alguma coisa muito mais sábia, madura. Não é polícia e prisão. Não é? São caminhos diversos de reconfiguração pessoal, informações, educação, formas de desenvolvimento da disciplina no consumo, formas muito mais inteligentes e muito mais eficazes. No cigarro também. Nós temos tido avanços. Enquanto a guerra às drogas levou a muitas mortes, conflitos armados, corrupção, criminalidade. E o consumo continua intocado ao longo de 20 anos. E ele vai aparecer com você ou não? Ele vai... Sim, nós temos aparecido sempre que possível em universidades, em espaços desse tipo para discutir, conversar. Um dia, quem sabe você o convida. Ele é uma pessoa adorável e muito generosa. A condição para que eu escrevesse esse livro foi, a despeito dos vínculos de afeto que nós criamos, que eu pudesse ser verdadeiro. Às vezes é duro. E ele diz, faz como você achar. Isso carta branca. Isso é fundamental. É uma demonstração de grandeza, né? Porque a gente sempre quer esconder as nossas mazelas. Né? Claro. Ou, pelo menos... dourar a pílula. Dourar a pílula, para não ficar tão feio, tão triste, né? É verdade. Muito bom. E ele tem quantos anos? Uns 40? 62, 60? Não, já? Ele foi preso em 99 e... Que vida, né? O cara foi do mercado financeiro, velejou não sei quantos anos. 10 anos ficou no mar. preso não sei tantos anos. Imagina o contraste, isso que quando eu conheci a história me deixou mais angustiado, imaginando o que seria isso. Uma pessoa que fica no oceano,
com outras 3, ao longo de 10 anos. Como é que é ficar numa cela solitária? Da liberdade durante absoluta anos, para a prisão para restrita. a claustrofobia, né? Isso é E enlouquecedor. o cara sobreviveu. E ele é uma pessoa, assim, razoável, equilibrada. Muito, muito. Ele é muito reservado, introspectivo. Sofreu muito, né, internamente, para se manter Também aí só íntegro. tem uma escolha, né? Já que não se matou, não cortou os pulsos, cresceu. Não tem, não é? Falando a verdade. O que é não isso. mata faz crescer, Não em é? certo sentido. Né? Porque No você melhor dos sofre casos. tanto, passa tanta maluquice que no final você, né? A filha dele foi uma dependente batalhadora. de remédios antidepressivos, você supera. Uma coisa que ele conta que é muito interessante, ele preferia não receber cartas. Porque ele ficava tão feliz. Ele disse que quando falava no telefone, ele tomava banho, penteava o cabelo, fazia barba para falar no telefone. Aí eles perguntavam, eu estou maluco, mas era tão importante esse contato com quem está fora. E depois ele percebeu que receber cartas lhe dava tanta alegria, mas essa alegria era sucedida pelo fundo do poço tão abissal, que ele preferia, então, não experimentar esse momento, né? E a filha dele foi muito importante. A família dele permaneceu ao lado dele ao longo de todo esse período, e ela foi fundamental para que ele fosse transferido para o Brasil, para que ficasse mais próximo da família. Isso tudo foi dando essa energia que o manteve respirando psicologicamente. Tá certo. Eu vou para o intervalo. E volto já. Volto falando também de superação com o Zé Luiz Tejon e com o maestro João Carlos Martins. A gente volta em instantes, sem censura no programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Então, a gente está aqui fazendo Sem Censura, falando de superação, e vamos falar agora com o José Luiz Tejon, pelos publicitários, jornalista, pelo visto tudo, né? Porque ele entende da agricultura sustentável até o jornalismo, né? Passando pela publicidade. Música, e música, pronto, tudo. Eu quero dizer que se não de fosse... tudo, né, maestro? E uma grande felicidade especial que foi conhecer o querido João Carlos Martins, que realmente é dessas coisas fantásticas que a vida nos oferece. É né? verdade. Estava ouvindo aqui o depoimento do Luiz Eduardo, né? Você não supera nada sozinho. Quem diz eu fiz sozinho é louco, não entendeu? Então é sempre uma conjunção de seres humanos. E a vida me deu muita sorte, porque ao longo dela eu fui conhecendo pessoas espetaculares. O João é uma das mais estelares, espetaculares amigos dos últimos 4, 5 anos, quando juntos aí nos conhecemos numa obra aí, no Americano. Esse cara é incrível. Né? Ele realmente é incrível. Mas a sua história também é incrível. Porque é uma história é uma história muito violenta, né? Assim, tudo levava a crer que poderia não dar certo. Ou não daria certo, né? Tudo levava a crer. Mas acho que como essas histórias de superação, a gente tem uma felicidade muito grande. Porque ao passar pela vida, você vê muitas coisas espetaculares, né? Porque a vida te coloca em obstáculos, situações complicadas, como foi esse meu próprio exemplo. Porém, eu vou te pedir um instantinho para a gente, porque eu vou ter que chamar agora a repórter Eliane Benício. Eliane Benício está acompanhando a repercussão da crise política no Paraguai. Eliane. A crise do Paraguai ganhou uma pauta especial na Rio+20. Agora há pouco, chefes de Estado e de governo
da América Latina decidiram, em reunião, embarcar numa missão ainda esta noite para o Paraguai. O ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, estará no grupo e avisou que o objetivo é manter a ordem democrática naquele país. A Câmara dos Deputados do Paraguai aprovou um processo de impeachment contra Lugo depois de um confronto violento entre camponeses e policiais na semana passada. Lugo já avisou que não renuncia. Toda a crise no Paraguai você acompanha ao longo da nossa programação e a cobertura completa no Repórter Brasil, às 9 da noite, horário de Brasília. TV Brasil, na Rio+20. Ah, sim. Então, a Eliane fica lá Eliane Benício fica lá no Rio Centro, na Rio+20, nós ficamos aqui falando de superação. Você falou que conheceu pessoas espetaculares, Sim. Isso, no fundo, foi bom, é isso? Extraordinário. Eu não teria conseguido a vida que tive se não tivesse tido estes problemas, que são problemas, entre aspas, que quando a gente passa o tempo e você consegue, ou seja, você não morreu, digamos assim, a experiência é fascinante. E é tudo dependente de como você edita essas coisas na sua cabeça. Porque outro dia veio uma pessoa muito triste, uma senhora, numa palestra, muito triste com a filha, por exemplo. Ela tinha adotado a filha já era uma moça de 19 anos, e uma moça muito revoltada com a história da adoção, porque foi abandonada, parece até a novela, foi abandonada num lixão, e uma revolta muito grande. Então, é uma forma de ver. Você pode ter sido abandonado num lixão, mas se você está com 19 anos, tem que perceber o seguinte: alguém foi lá, alguém te pegou, alguém salvou, alguém deu comida, alguém sustentou, e esta mãe adotiva não merece de forma alguma a injustiça desta revolta. Então, o que a superação nos ensina é algo que tem a ver com a inteligência sustentável. Você é muito dependente dos seres humanos, você tem que passar a selecionar, a escolher, a olhar, porque tem seres humanos que te levam para cima, outros neutros, e eu diria, uma ínfima parte, é um percentual pequeno. Que te leva para baixo. Que te leva para baixo. Então, este olhar é um olhar que a gente tem que ter na vida. Eu tive uma sorte gigantesca com meus pais adotivos, pessoas simples, humildes, mas pais adotivos muito espetaculares, que me ensinaram a viver, que me arrancaram da zona de conforto que eu queria ter, que era ficar em casa e não sair. Né? Estes pais adotivos me fizeram um enfrentamento da vida, e ao enfrentar a vida, sempre com carinho, com amor, mas com a realidade do enfrentamento, me ensinou muito. Isso que você viu aí no meu currículo de tanta coisa, eu nunca planejei, eu nunca pensei, eu nunca tive esse projeto. Mas o que aconteceu? Desde pequeno, meu pai e minha mãe me ensinaram a pegar o que eu tinha na mão e fazer. Então, o que você tem na mão, você pega, faz e cria. Né? Então, este aprendizado foi instalado no meu cérebro desde pequenininho. Então, eu passei, por exemplo, 14 anos semi-internado em hospitais públicos, complicados, e o que eu tinha lá? Papel velho, do lixo, jornal, revista, uma janela que dava em São Paulo para a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, e uma enfermaria com doença, dores. Minha cabeça funcionava assim: eu pegava os papéis de revista, de jornal velho, fazia aviãozinho e passava o dia jogando aviãozinhos pela janela e brincando com o mundo lá fora. Isto me foi ensinado, isto me foi colocado por este casal, né, que me adotou, que foi fantástico. E esta coisa que veio comigo, eu acabei traduzindo no trabalho. Então, você foi adotado por eles pequenininho? Foi adotado pequenininho, tinha uns 2 anos de idade, um ano e meio mais ou menos. E eles moravam aqui no Brasil? Em Santos, porque a minha mãe biológica, a Beni, que teve que fugir da Espanha para me salvar, porque ela era mãe solteira já de 4 filhos, e disseram ela que se ela ficasse grávida de novo, a coisa ia complicar. E ela se apaixonou naquela época, lá começo dos anos 50, por meu pai biológico, que eu não conheci, nem informações são distantes, que lutava contra o Franco naquela guerra franquista lá da Espanha, não é? da Revolução Espanhola. E ele foi preso, ficou na cadeia e faleceu na cadeia, era mineiro lá de Astúrias e tal, e ela fugiu. Ao fugir, ela chegou em Santos com 8 meses de grávida. Ela me salvou, não conseguia me criar, e me entregou, de certa forma, a este casal. E é uma bênção espetacular, porque este abandono foi mágico. Ela me abandonou, mas ao me abandonar, ela me deu umas pessoas simplesmente espetaculares. Se tivesse que escolher alguém, né, por algum processo tecnológico, ela escolheu os 2 seres humanos
fantástico. Depois ela faleceu em seguida, não a conheci. E você este foi criado casal- por eles. E o seu acidente, foi um acidente com o que você se Foi um queimou? acidente caseiro. Minha mãe adotiva fazia uma mistura de cera com gasolina, que era típico antigamente, para passar na soalha e aumentar o rendimento da cera. E nesse trabalho, um dia, inflamou a lata, ia pegar fogo na casa, ela arremessou a lata para o quintal. E eu vinha correndo, vi aquele barulho, eu vinha correndo do quintal para casa, para a cozinha, e a lata atingiu o meu rosto. E você ficou anos no hospital? Você fez várias cirurgias? Várias, diversas. E fui salvo por uma vizinha que pulou um muro, médicos, E hospital público? todos os hospitais públicos. E isso é uma parte difícil, né? Porque o hospital público você tem... E porque dói queimadura. Mas o cérebro nos ajuda, Leda. O cérebro apaga. Então, mesmo? eu não me lembro de dores. Ai, que bom. O cérebro apagou. Agora, se tem algo que dói, é queimadura mesmo. Depois, né, as pequenas queimadurinhas, a gente lembra delas. Lembra de todas, né? É. E aí você foi superando, operando, consertando e foi Eu caminhando. fiquei dos meus 4 até os meus 15, 16 anos. E aí o que acontece? É Era uma um bebê, vida, hein? as fotos, minha mãe adotiva mandava para aquele concurso bebê Johnson, era um bebê lindo e tal. E aí você queima o rosto, queimadura é feio, tá certo? Você fica feio, não tem jeito. Agora, com a música, né, a mulher que salvou a minha vida, minha vizinha, quem conseguiu salvar, professora de violão. E ela começou a me ensinar violão. Lá com meus 8, 9 anos, me ensinava violão. E com a música, foi através da música, com o meu violãozinho, que eu salvei a alma. Né? Que eu salvei a alma. E a partir daí, você aprende que você pode criar obras. Você pode criar de você. E quando você cria de você, você resgata a beleza, você resgata a dignidade. Você resgata uma série de coisas e você começa, inclusive, a ficar bonito de novo. Né? Então, é uma experiência... Foi uma experiência mesmo. É uma experiência incrível. E no Fascinante. Código da Superação, você coloca pontos, você coloca questões, assim, não digo uma bula, mas alguns pontos que as pessoas que têm problemas podem se inspirar? Eu procuro dar essas dicas. Eu fui fazer uma jornada lá no Armagedon, em Israel, em Tel Megido, né? Porque meu sobrenome é José de Estejão Megido. Megido é o Tel Megido, que em grego é o Armagedon. Aquele apocalipse lá da Bíblia. Então, eu fui em Israel, vi Então, a este origem sítio judaica? arqueológico. Pelas histórias que me foram contadas, não é? Uma parte da família na Espanha era judeu e outra parte vinha lá de celtas, etc. Mas são histórias distantes. Eu sei que meu último sobrenome é Megido. Eu nunca liguei muito, mas eu queria fazer realmente um livro que eu pudesse fazer uma jornada, né? Você vai a uma jornada, tipo das fábulas, né? Você vai... pensa e retorna. E lá no Armagedon, são 10 mil anos de história ali. O lugar foi destruído e reconstruído 25 vezes. Havia as batalhas antigamente, de fato. E quando você chega naquele lugar, aquilo te surpreende muito. Porque ali você tem uma perspectiva do eterno. E o que sobra do eterno? Pedras, era com aquelas pedras que eles reconstruíam, destruíam, reconstruíam. E duas coisas fascinantes, que nunca foram destruídas no Armagedon. E tem a ver aqui com a conversa dos alimentos. Tem duas obras lá em Tel Megido, naquela área, que hoje é um sítio arqueológico, que sempre existiram. Nunca foi destruído a partir da primeira construção. É o silo, um silo gigantesco onde se guardavam os alimentos, e uma mina d'água subterrânea que abastecia de água aquele sítio que era uma fortaleza antigamente. Então, a origem da vida, a criação, a água sempre esteve, nunca foi destruído aquele local. E o silo também do alimento. As duas coisas da vida nunca foram destruídas lá, nesse lugar. E aí o João, né? Quando o João aceitou fazer este prefácio, porque o que eu procurei trabalhar nesse livro, Leda, é não só mais o aspecto da superação da vida, da superação do trauma. Trauma, você é obrigado a se virar. Ou você se vira ou não tem jeito. Viram você. A superação da zona de conforto, que eu acho uma das mais fantásticas. Gente numa boa, gente legal, não tem problema nenhum, está ótimo, mas entra em zona de conforto. Acomodação. Estaciona, para e joga a vida fora.
Terceiro item. E o quarto item, que é um pouco mais profundo, é a busca, o que eu chamei no livro de alma, mas o livro não tem conotação religiosa alguma. Esta alma, para mim, é a busca de uma verdade interior, de um poder criador que todo ser humano vem com ele quando vem à vida. E depois as distintas distrações o arrancam desta possibilidade, desta descoberta. E quando o João aceitou, foi muito emblemático, porque na minha visão, o João representa os 4 ângulos da superação. João superou aspectos do viver, João superou aspectos do encontro do dom, da vocação, João superou o aspecto da profissão, do pianista, do maestro, e João hoje é um camarada que a gente estava conversando aí, que ele se dedica a obras que ele não precisaria mais se dedicar. São obras que realmente transcendem. Esta é a 4ª superação, a mais bela e a mais espetacular de todas. Então o João representa de fato, foi uma honra imensa nesse nosso livro, o exemplo dos 4 níveis da superação humana. E aí eu digo para você, olha como é que eu acabo o meu prefácio. É generosidade agora. Li durante uma tarde este livro de cabeceira, mas como diz o autor, o importante é prestar atenção. Assim sendo, não vejo a hora de reler para prestar atenção de novo em cada frase de um texto que permite a este velho maestro dizer com humildade: José Luiz Tejon Megito, você é o meu herói. Nossa, é muito generoso, é generosidade. Maestro, e você é o nosso, carinho. Porque a gente tem um carinho especialíssimo por ele. Sem dúvida, sem dúvida. Porque a gente acompanha essa... Eu vi no Fantástico o Dr. Paulo Niemeyer. Isso. É difícil chamar o Dr. Paulo, né? O Paulinho Niemeyer operando esse maestro. Ele que é um brilhante cirurgião, genial. E tem a simplicidade dos gênios. Isso, é a humildade e simplicidade. Né? Tem a humildade e simplicidade dos gênios. É um prazer conversar com ele, como é um prazer conversar com esse maestro, né? Sem dúvida. Eu digo para você... Que você ouvia tudo, porque ele precisava de você lúcido, né? Fiquei acordado. Uma boa parte da... Forte quando também, eu abri né? a mão, a operação não foi para abrir a mão. A operação foi porque eu já estava regendo e esse braço cada vez voltando mais para trás. Eu precisava esticar o braço. E aí, ele esticou meu braço na hora, mas aí ele falou, abra a mão. Na hora que eu abri a mão, ele falou, tenta fazer isso, porque há 10 anos que eu não abri esses 3 dedos. Você abriu na hora, aquela hora? Na hora, durante a operação. Ele falou, abra a mão, eu fiz isso. Aí ele falou, agora tenta fazer isso. Eu tentei. Dedilhar. E aí, eu me emocionei, claro. Moral da história, qual foi o erro a seguir? Erro? Eu, uma semana depois, já estava tentando estudar 7 horas por dia com a mão esquerda. Aí deu até uma tendinite, mas já comecei a tocar algumas coisas com a mão esquerda e resolvi fazer o que agora a minha grande luta, que eu já faço em São Paulo, faço em vários estados do Brasil e resolvi fazer aqui no Rio de Janeiro. Então, depois da manhã, sábado, eu estou trazendo a minha Baquiana Filarmônica SESI SP para o Teatro Municipal, mas porque eu estou defendendo uma causa muito forte, que eu faço, todas as minhas temporadas são assim agora. Se você tem o recurso que cobre as despesas pela Lei Rouanet, eu acho um crime você cobrir os seus custos e ainda vai querer ganhar dinheiro de bilheteria com preços exorbitantes. Então, o que eu fiz? Em São Paulo já é assim. Toda a minha temporada é pela Catraca Livre com Gilberto de Menstein. Todos os concertos são gratuitos. Ou ingressos, por exemplo, depois da manhã no Teatro Municipal do Rio, com a Baquiana Filarmônica, no final vai entrar até a bateria da Vai Vai, ingressos a R$10. Por quê? E meia entrada a 5. Porque é a única forma de você respeitar a oportunidade que o governo lhe dá
disse, o dinheiro é dinheiro do contribuinte, o Alain Rouanet. Então eu faço os meus concertos ou gratuitos ou com... Mas moral da história, no ano passado atingimos 350 mil pessoas. E eu faço o primeiro concerto nessas bases no Teatro Municipal do Rio agora sábado. E já no ano que vem a temporada nossa no Rio vai ser Catraca Livre. Olha. Que eu acho que é a única forma de democratizar a música clássica. E desta forma... Eu acho genial, porque as pessoas dizem que o povo não gosta de boa música. Mas quando o maestro Isaac Karabchevsky fazia aqueles concertos na Quinta da Boa Vista... Isso, maravilhosos. Né? Como é que chamava? O Projeto Aquários. Isso. O Projeto Aquários, todo mundo ia, enchia. Então, que é assim? Como assim o povo não gosta? Eu Claro fiz, que o povo gosta. Eu fiz, porque é bom. O Isaac fez... Se não gosta, vai aprender a gostar, porque é bom. Vai ouvir. Eu estava vendo Tem que ter aqui... a chance. Eu estava vendo aqui com os 5... Nós 5 aqui, com todos eu tenho uma ligação indireta. Com o Luiz, conta essa história, e eu acho que eu contei aqui, nas minhas idas à FEBEM, à Fundação Casa, quando chegou, era uma quinta-feira, e eu cheguei na quinta-feira, o pai chegou com o filho e falou, olha, meu filho teve a liberdade, segunda-feira ele pediu para ficar preso mais 3 dias para falar obrigado. E esses mesmos jovens deixaram no Natal em casa uma carta escrita: Tio Maestro, a música venceu o crime. É a minha ligação da sua história. Com o Tejon nem se fala que é o livro. Com o Marcos, a única ligação é por tabela, mais ou menos, porque foi aqui, eu vim até num programa com ele aqui, com você, o Rodrigo Santoro queria, era uma das possibilidades de fazer o meu filme, a representar a minha vida dos 20 aos 58 anos. Mas que o Bruno Barreto vai dirigir. Mas com a agenda dele, Estados Unidos, estava entre ele e o Marcelo Serrado. E por causa da agenda do Rodrigo e pelo Marcelo Serrado tocar piano, é o Marcelo que vai fazer o meu filme. Dos 20 aos 58 anos. Vai ter um filme. É, o Bruno Barreto. O nome do filme é ou João ou o Maestro. E o filme começa a rodar em dezembro, vai ser lançado dia 21 de setembro do ano que vem em Nova York, uma semana depois no Brasil. E a minha ligação aqui com o Roberto é que o meu filho americano, ele foi presidente do Slow Food. Que delícia. Isso. E agora ele é presidente do Heritage Food nos Estados Unidos, que só trata de uma agricultura orgânica nos Estados Unidos. E a minha ligação com você é que eu te amo. Eu também amo esse mestre. E toda vez que ele vem aqui é tão bom, é tão prazeroso, né? Tão emocionante. Mas só para terminar minha participação, muita gente diz que ainda eu toco piano só para não ficar com a pecha de maestro, porque os maestros são todos vaidosos, arrogantes, prepotentes. E eu conto a história de um maestro que estava num Boeing, e o Boeing caiu no deserto do Saara. E todo mundo morreu, menos o maestro. E aí o maestro, meio-dia, temperatura 55 graus, o maestro fala: meu Deus, eu estou sozinho aqui, já regi tantas missas, por favor, um milagre, umas gotas na minha mão de água. E Deus atendeu, pingou umas gotas d'água na mão do maestro. O maestro falou: muito obrigado, meu Deus. E consertou o cabelo, muito bom. Mas sábado vou tocar um pianinho no Municipal. E você, por homenagear o Paulo. Você falou do erro. O erro foi você ensaiar tanto. Não, eu exagerei, começou maravilhosamente começou a doer bem. Um pouco, mas agora você já... Aí o Paulo me chamou novamente, mudou, porque eu tenho agora um chip japonês e americano aqui. Meu Deus, deixa eu ver isso. É mesmo, e é alto, tem relevo. Pode botar o dedo? Hein? Não tem problema. Aqui, ó, tem relevo, ó. Tá vendo? Dá pra ver. Olha o Desce maestro. por aqui. E com esse chip,
o Paulo vai monitorando, tem umas 50 combinações a fazer. Nestas 50 combinações, vai ter a definitiva. Então, tem dias que melhora, tem dias que... Aí eu venho para o Rio, vou para a clínica. Dando uma ajeitadinha. Neste fim de semana faço novamente trabalhos na clínica. E, com isso, qual que é a nossa meta agora? Qual? A nossa meta é que isso sirva para ajudar cientificamente o que se pode fazer com o cérebro. Porque a mão direita eu não posso recuperar mais porque eu não tenho músculo. Mas a esquerda... Não tem sim. como adquirir o músculo? Não tenho. Aí eu falei para o Paulo, dá para mexer na direita? Ele falou, vamos primeiro tratar da esquerda, porque a intenção da operação não era tocar piano. Era simplesmente eu já voltar a reger assim. Sim. E eu voltei a reger assim. Não, o objetivo da operação foi amplamente atingido. Ok. Totalmente. Agora, daqui para frente, vamos ter outras conquistas, porque nem você vai ficar quieto, nem o doutor Paulinho. Porque eu sempre digo, a gente corre atrás de um sonho. Quando você menos espera, o sonho corre atrás de você. E essa é a minha luta. Quando eu abri a mão, você não imagina... Por isso que eu sou esse velho chorão, entende? A emoção. Mas logo depois, o Paulo veio assistir eu reger a nona de Beethoven em São Paulo. E ele ficou observando meu braço, tudo. Aí, logo depois que eu fiz todos os exames lá em São Paulo, ele falou, é o caso de operação. E a única coisa que ele fala que eu exagero, a hora que corta, que tira o tampo mesmo, é doído, entende? Porque a anestesia local, você sente a dor. Você tira o tampo da cabeça. E aí ele fica mexendo. E durante a operação, a equipe toda ficou emocionada quando eu consegui abrir a mão, porque agora eu já posso ficar com a mão assim parada, que eu não podia ficar, a mão sempre assim. Então ela fica parada assim. Agora, é um longo caminho para tocar profissionalmente. Profissionalmente, eu preciso ter resistência, porque a minha digitação, eu conseguia fazer cerca de 21 notas por segundo numa escala. E agora eu quero voltar a esse tipo de nível, entende? Mas já tá bonitinha já. Já está melhorando. Você está olhando ali no monitor, está vendo que já está melhorando. Eu olhei agora 21 toques por segundo, imagina. E aí, então, e nesse sábado eu repito o concerto que eu fiz no Lincoln Center de Nova York, aonde você, procurando talentos pelo Brasil, hoje nós temos 2.200 crianças. O menino que vai tocar Vivaldi tem 12 anos de idade. Ui. O que vai cantar Vila Lobos foi criado por um boia fria e uma faxineira. Olha. Entende? E são pessoas que hoje estão começando a levar o nome do Brasil. E você se sente profundamente gratificado de, não só, eu digo, só se aprende a multiplicar depois que sabe dividir. Então, quando eu recomecei minha vida aos 64 anos na regência, eu falei, não, agora eu tenho que, de uma forma, agradecer por ter a oportunidade de continuar fazendo música. E essa forma é dividir um talento que, se eu falar que eu não recebi um talento de Deus, eu estou mentindo. Então, de dividir toda a experiência que eu tive na minha vida. Muito bom, muito bom. Sábado eu vou te ver. Tá certo. Estou toda animadinha. Intervalo, porque depois dessa história não vou falar nada. Né? Eu vou para o intervalo e voltamos já já, para falar de outra história, do nosso Heleno Galã de Freitas. A gente volta já já, sem censura, no programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Agora o assunto é Nunca Houve um Homem como Heleno, que é, na verdade, uma
uma frase que se falava sobre a Rita Hayworth, né? Sobre a Gilda, né? Gilda, nunca houve uma mulher como Gilda. Era a peça publicitária do filme do Charles Widor, né, um austríaco, que Aquela em mulher 1947 chegou no Rio de Janeiro e foi avassalador nos cinemas aqui da capital, era a capital da República. No Brasil inteiro, eu morava em Minas Gerais, nos anos 50, 60, assim, meu pai falava essa frase sempre. Eu era pequeno e ele falava, nunca houve uma mulher como Gilda, era fã da Gilda. Exato. E Era o pelo Brasil Heleno ter os inteiro. atributos da Rita Hayworth, ou seja, da Gilda, ser um homem bonito, elegante, temperamental e milionário, as torcidas rivais, principalmente a do Fluminense, né, começaram a chamá-lo de Gilda, Gilda, Gilda. E como ele era uma personalidade atormentada, um jogador irascível, temperamental, certa vez nas sociais das Laranjeiras, ele dentro de campo, ele vira para a torcida e completamente transtornado com aquele coro ensurdecedor, ele vira para as sociais, só meninas de família, né? Todo mundo usava chapéus elegantes, e ele baixa o calção mostrando a genitália, ou seja, numa cena que seria hoje um escândalo para o mundo inteiro. Imagine em 1947 o escândalo que foi, né? Heleno de Freitas. Ele era muito louco, mas era muito lindo, né? E muito talentoso, né? Depois do que o João falou, eu até pesquei também que o Heleno a história do Heleno tem muito a ver com todo mundo aqui, embora por linhas tortas, porque o Heleno sempre comeu do bom e do melhor para a época dele, embora não fosse agricultura propriamente dita, orgânica. Ele jogava por música, como o João. Ele teve uma tragédia pessoal, mas ele não teve a oportunidade de superação. E, por fim, ele, assim como o personagem do Tudo ou Nada, ele era um rapaz fora do seu meio, porque ele era de boa família, de classe média alta. Ele era formado, inclusive, né? Se formou em Direito, que era estudou uma no São coisa Bento. raríssima. Até hoje não tem um jogador de... Teve o Alfonsinho, né, cara? Depois o Sócrates, teve o Sócrates, o Tostão. O Tostão é médico. Mas a questão maior mas é que não o é Heleno... agora, isso é... Exato, né? nos anos 40. Tem essa foto... Isso aqui é de 1946. Isso. Formou-se em bacharel em Ciências Jurídicas pela Nacional de Niterói. Chamado de doutor, inclusive na Argentina e na Colômbia, Heleno, entretanto, jamais exerceu a advocacia. Casava bem, casava com mulheres bonitas. Nossa, ele era elegantíssimo, né? Os ternos dele eram feitos olha essa foto. De sobretudo. Essa foto ele chegando em Buenos Aires, né, de sobretudo. Olha isso. A mulher dele era filha de diplomata também, uma menina que estudou na Romênia, era uma princesa para casar com o príncipe. O Heleno, que era letrado, articulado, lia literatura inglesa, ouvia as orquestras, as big bands, ouvia Billie Holiday, enfim, Ela casou vestida de Dior. Dior. No casamento, que a recepção foi no Country Club, o fechadíssimo Country Club, e o Heleno se casou lá, né? Com o Clube dos Cafajestes inteiro como padrinhos, né? Máriozinho de Oliveira, Hermelino Matarazzo, filho do Conde, enfim, Tem uma foto aqui, ó, do Clube dos Cafajestes, que é muito boa. Carlos Peixoto, o Edu, o comandante Edu, aquele que morreu num desastre da Panera e teve a música do Paulo Soledad, Zum Zum Tá Faltando Um. Máriozinho de Oliveira, Sérgio Porto. Enfim, olha que elencão, hein? Ele andava com a High Society da época. E a gente está falando de um jogador de futebol, né? Exatamente. Quando não ganhava o que ganha hoje, quando não tinha o prestígio que tem hoje. Né? Frequentava o Copacabana Palace. Mas só ele, não tinha mais nenhum outro jogador. Até hoje em dia, se você pensar que os jogadores de futebol ganham fortunas, milhões de euros, nenhum frequenta o Copacabana Palace. Claro. E o Heleno era habitué. Ele era outro naipe mesmo. Ele era assim, outro naipe, sentido. ele era um cara que... Agora era bonito, hein? Francamente, era bonito. E passou por a vida pregou uma peça nele, que ele contrai sífilis, né? E depois ele se vicia em lança-perfume, por fim acaba se viciando em éter. E esse coquetel explosivo atingiu o seu pior estágio, atingiu o cérebro dele, e ele morreu definhando com 38 quilos, aos 39 anos. 39 anos, 304 jogos como profissional e 249 gols. Exatamente. No manicômio em Barbacena, os últimos 5 anos da vida dele. Ele era mineiro de São João Nepomuceno, uma cidade do interior mineiro. Veio para o Rio, era a capital da República. Veio morar em Copacabana, Belle Époque de Copacabana.
frequentava o cassino da Urca, frequentava o cassino do Copacabana Palace, que na época tinha um cassino, o Cassino Atlântico também. Não eram qualquer, como diria Alcione. Não, não. Não eram qualquer. Tanto não era, Leda, porque quando ele joga Agora, há 2 anos na Colômbia, um repórter iniciante que ficou completamente seduzido por ele, e o chamava de Doutor de Freitas nas reportagens, era Gabriel Garcia Marques. Jura? Então isso é uma... eu não sabia. Tem Chique, 5 hein? textos do Tá Gabriel podendo, Garcia né, Marques. maestro? Ele podia. Tem 5 textos do Gabriel Garcia Marques. Aqui? Isso, que ele inclusive coloca num dos livros dele, Textos do Caribe, sobre a personalidade sedutora e dramática de Doutor de Freitas, como ele o chamava. Ah, ele viu nele o personagem também. Era um grande né? personagem. O Heleno era um grande personagem que, segundo Nelson Rodrigues, teve um caso com Evita Peron. Eu fui para Buenos Aires para investigar isso e não achei nada que falasse que era verdade, nem nada que desmentisse. Não, mas é possível. Porque ele frequentava a grande roda portenha. Mas quando é ele jogou lá. possível, né, que ele tenha tido um caso. E ele Bonito chega em ele Buenos era, Aires né? rivalizando com o Carlos Gardel. Na Avenida Corrientes tinham pôsteres enormes de Heleno de Freitas. E todas as lojas davam sobretudo para ele usar, porque era um grande retorno midiático. O Heleno está usando as suas roupas. E ele só usava casimira inglesa, ele não gostava de roupa pouca, de produção nacional. Ele não gostava de era nada um grande pouco, personagem. gostava do bom e do melhor. Exatamente. Olha aqui, mas tinha charme, olha ele. Né? Isso aqui parece um executivo, um ator. Exatamente, né? era um advogado, internacional, né? E é um jogador de futebol com todo um E não só um jogador de futebol, né? um grande jogador de futebol que poderia ser até hoje lembrado pelo mundo inteiro caso houvesse 2 Copas do Mundo que, por conta da Segunda Guerra Mundial, o Heleno perdeu. Então, até no campo profissional, o destino pregou uma peça com o Heleno, porque as Copas de 42 e 46, quando ele tinha 22 e 26 anos e estava no seu apogeu técnico e físico, não houve Copa devido à Segunda Guerra Mundial. Nossa. Então, caso houvesse uma Copa e ele, por acaso, porventura, fosse o artilheiro, hoje o mundo inteiro estaria falando, o artilheiro da Copa de 42, Heleno de Freitas. E nisso ele não teve a chance também de ter sorte na vida. É triste, né, a vida dele, assim. A única felicidade é poder ver triste. o que o Rodrigo Santoro fez, essa dedicação visceral, uma das atuações mais soberbas da história das cinebiografias nacionais, né? Eu acho que no cinema nacional uma interpretação como essa, teve o Cazuza com o Daniel Oliveira, mas eu acho que a história do Heleno ficou tão bonita quanto o filme da Edith Piaf e tão explosivo quanto o Val Kilmer interpretando Jim Morrison em The Doors. Então é um grande filme, muito bonito, a fotografia do Walter Carvalho, e está rodando o país inteiro, né? E o Rodrigo se empenhou muito, né? Muito. Dedicadíssimo, seríssimo. Tem alguns dotes do Heleno, como a boa estampa, ser perfeccionista. Mas ele fez até balé, ele estudou até balé. Para ter toda a leveza que o Heleno era o tinha dos gramados, né? Ele era um dos apelidos dele. Muito legal. Era o Rodolfo Valentino de Chuteiro. Muito bom, muito bom. Heleno de Freitas. Quando ele terminou a carreira jogando aonde? Olha, o último jogo dele foi a estreia dele no Maracanã. Ele tinha 31 anos, já estava completamente louco. Era a última chance que ele estava tendo no futebol. O América decidiu contratá-lo, porque ele foi um astro do Botafogo. O América juntou todos os recursos financeiros para contratar Heleno de Freitas. E era a estreia dele no Maracanã, América e São Cristóvão. E simplesmente começa o jogo e os jogadores estão ali se movimentando, a bola rolando, e ele está parado, olhando para o Maracanã, para aquelas estruturas gigantescas, porque o Maracanã tinha sido construído para a Copa de 50 e ele estava jogando ali em 51, pela primeira vez, depois de vir da Colômbia. Então ele só jogava em estádios menores, São Januário, General Severiano. Então, pela primeira vez, ele pisava no templo do profissionalismo, ele que foi o último personagem do futebol romântico. Então, ele completamente transtornado já, tinham 2 irmãos vendo essa que seria a estreia dele, e a partir dali viu que ele não tinha mais jeito e que tinha que ser internado, começou a ir para casas de saúde e acabou, no final da vida, tendo que ir para um hospício em Barbacena. Ele chegou a fazer um gol no Maracanã? Não, ele só jogou 25 minutos, foi expulso de campo por brigar com os próprios companheiros e passou desses 25 minutos, 20 minutos praticamente olhando para a arquibancada enquanto a bola estava sendo jogada.
Já estava completamente fora de si. Já tinha saído da casinha, né? Completamente fora de si. Tá certo. Mas foi um grande cara. Nossa, né? Intervalo, a gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Então, a gente hoje falou de superação, a gente falou de agricultura orgânica, a gente falou de vitórias e de histórias. Não é? Não é, maestro? Olha, não se fala noutra coisa aqui. O maestro rouba a cena, mas o maestro rouba a cena mesmo, né? A gente tem que se render, ó. Quase sem, estou de olho quase sem piscar para ver o maestro. Como? A Kátia Regina diz pelo Twitter que está de olho quase sem piscar para ver você o tempo todo, não perder nadinha. O Alexandre Porto plantou muito feijão batata, então é possível plantar o feijão batata? Bacana. E você vai mostrar pra gente como é que faz o feijão batata? Faz como batata ou como feijão? Não, o feijão batata se come cru. Ah, cru? Só se come cru. Só se come cru? Então você já conhecia, Tejo? Não. Não? Pode comer assim, por exemplo, uma bananinha amassada assim, botar uns pedaços dentro. Pode fazer num suco verde, um suco de clorofila também, que é gostoso. Pode botar assim num creme de abacate, por exemplo, uns pedacinhos, fica crocante assim, fica gostoso. É esse tipo de uso que a gente faz. Você é fera mesmo. Que e isso? você chega no frango também orgânico, no ovo, como é que se dá isso? Eu sou vegetariano, eu particularmente sou vegetariano, mas eu tinha até trazido no meio das coisas aqui, a gente tem parceiro nosso, associado, eu sou da associação. Associação como é que chama? O nome da Associação Agroecológica de Teresópolis. Agroecológica? Associação Agroecológica de Teresópolis. Tem mais coisa aí, mais produto? Tem aqui, ó. Uma coisa, porque chamar a atenção que o problema do agrotóxico não é só na verdura, não. Está nos grãos também, está em toda a alimentação, né? A soja transgênica, isso, no trigo. No trigo. Então, aqui, por exemplo, um pão de associado nosso, da Nina, e esse pão com trigo orgânico, trigo vindo lá do sul, né? Então, tá aqui. Não tem um selo mesmo, mas aqui está escrito no rótulo, ó. Orgânico artesanal. Né? Mas esse pão, ele é certificado para ser vendido nos nossos pontos de venda, nas nossas feiras. Então lá a gente tem muita controle. Coisa aí ainda, deixa eu ver. Tem aqui, ó, tem uma coisa aqui, uma exótica que pouca gente conhece, é um fruta-pão. Fruta-pão. Nunca comi fruta-pão. Como é que a gente come fruta-pão? Ela tem que ser verdinha assim, descasca e cozinha. Cozinha? Ela tem um gostinho de pão, um gostinho de mandioca, assim. Olha, e cozinha como mandioca, por exemplo. Cozinha com mandioca, numa água de sal, assim, temperadinha e tal. Tem aqui, isso aqui eu trouxe para mostrar, é uma vagem de feijão, vagem verde, né? Eu trouxe para mostrar que a gente também se preocupa com a questão do plástico, né? Muito ótimo. plástico, hoje as embalagens são todas de plástico, né? E o plástico tem um problema ecológico básico, né? Para reciclar, né? O custo energético do plástico é muito alto. Ele tem um risco de passar substâncias não desejáveis para o alimento. Então a gente evita bastante o plástico. Tem aqui uma coisa bem comum. Eu tenho até um texto sobre isso, sobre sacola plástica, porque proíbe a sacola plástica, mas todo o resto que você compra vem no plástico. Tudo o mais, né? Isso aí é o quê? Mandioca? Isso é mandioca. Isso é mandioca. Eu chamo a atenção, né? A mandioca foi muito afastada da nossa alimentação, né? Hoje a mandioca não tem a respeito que ela merece. O respeito que ela merece, né? A gente trocou muito pelo pão, né? Pelo Em Juiz de Fora tem o Chico Gerais, que está vendendo para São Paulo, a Casa Santa Luzia, ficou encantada, diz que a degustação dele lá foi um sucesso. Ele está trabalhando com a mandioca em tudo, até lasanha de mandioca, pizza de mandioca. Está investindo nessa área do sem glúten a favor da mandioca. A mandioca tem que ser resgatada. Tem que ser resgatada e produzida organicamente, né? A mandioca é uma planta muito rústica, mas se você não fizer um trato da terra,
ela vai acabar apresentando problema, como tudo. Se você vai esgotando o solo, esgotando, e não fazendo a rotação, o pousio na terra, o descanso, ela vai chegar... Você descansa, você planta uma safra e descansa uma safra, é isso? A mandioca a gente pode plantar 2 safras, aí faz uma rotação, bota outra cultura diferente, uma cultura talvez que você coloque algum material, ou uma adubação verde, aí depende do estado da terra, né? As condições. Tem que, como os médicos dizem para a gente escutar o corpo para viver mais e melhor, tem que escutar a terra para viver mais e melhor. Por isso que a gente né? aposta muito na... Uma hora planta outra coisa, tem que ter... Não é assim, né? Por isso que a gente aposta muito na agricultura familiar, né? Que é com gente no campo. A gente acredita num modelo que tenha bastante gente trabalhando na terra, porque a pessoa vivendo, andando no seu espaço, reconhece as condições. Agora, quando você planta grandes áreas, tudo mecanizado, sem ninguém, sem usar a sensibilidade humana na coisa, quando você chega no problema, aí não resta outra coisa senão entrar com alguma ação que acaba sendo prejudicial ao conjunto, tóxica. Tá certo. É isso aí. Maestro, temos os parabéns aqui da Fernanda de Lençóis Paulistas, onde acontecem várias apresentações de teatro e música gratuitamente na Casa de Cultura. Ela está dizendo que estão construindo o próprio teatro lá, que teve boa parte patrocinado pela Lei Rouanet, e ela dá parabéns por não cobrar a entrada nos espetáculos patrocinados. Faz a mesma coisa aí, Lençóis Paulistas, né? Ela está se propondo também a fazer. Que história de avião é essa, que você teve um ataque de tosse? Que um monte de gente dos mais variados lugares do Brasil está me mandando. Eu estava tomando um avião de Salvador à meia-noite para São Paulo, e o avião lotado, eu sentei na primeira fileira, só tinha uma cadeira livre no meio, na primeira fileira, eu no corredor, uma senhora, eu adoro a Argentina, porque eu devo muito à Argentina no começo da minha carreira, mas uma senhora argentina sentou na janela, e eu tive um acesso de tosse, e ela começou a falar, como me molesta isto, como me molesta. E aí a comissária que estava na frente, ela olhava para mim, como que disse, você não vai responder? Aí eu levantei para hace 15 dias aí tenido que estou com tuberculose. Você falou isso para ela? Que estava com tuberculose. Aí a mulher surtou. Ela ficou louca. Eu passei a comissária estava esperando na frente, eu passei por ela, falei que estou com tuberculose. Aí a mulher veio gritando, ela falou, conexão. A comissária adorou que estava aqui com a mulher. Adorou a história. Ah, maestro querido. Então agora vamos te ver mais no Rio. Isso, depois da manhã. E no ano que vem aí eu faço uma temporada Catraca Livre no Teatro Municipal. Catraca Livre, muito bom isso. O Gilberto Dimenstein, você conhece? Conheço. Né? E é bom que também isso vai contaminar. Claro. Né? Isso vai expandir, vai plantar e vai dar igual o chuchu da cerca, não tem uma coisa assim? Sim. Que chuchu dá muito? Vai contaminar as pessoas com a catraca livre, que é uma contaminação do bem. Exatamente. Não é? Exatamente. Essa nós queremos, né? Dos agrotóxicos não, mas a catraca livre nós queremos. Super desejável. Não é? Roberto, grande homem de Teresópolis, está aqui o Cândido Neto também reforçando isso. Você sabe que a sua palestra, contou a história do avião, sua palestra em Piracicaba foi um sucesso. O Fábio e a Elizabeth de Carvalho disseram que se tornaram seus fãs. Foi muito emocionante. Assistir a apresentação, foram atendidos gentilmente pelo maestro. O maestro é chiquérrimo. Ele entendeu tudo sobre essa chiqueria do Heleno, né? Ele é chique também. Ele é chique também. Vou combinar aqui publicamente com o Luiz Eduardo Soares, porque ele é difícil, sabe, esse rapaz? É difícil de vir aqui. Então agora eu vou pegar ele pela mão, sabe? As gotas de chuva eu não posso nem levar. Você pula essa parte, tá? Não peça gotas. O seu cabelo já está arrumado. Se você cair no deserto, sempre, você já está pronto. Esse risco eu não corro. Esse risco você não corre. Mas corre risco de se comprometer comigo, claro, com de prazer. vir aqui pra gente. Eu queria fazer um programa falando de drogas. Sério, sabe assim? Uhum. Sério, sem chatear, como dizia um editor meu, cibalista. Durante anos ele falava isso quando a gente era jovem, assim, começando em televisão. Ele dizia, só tem uma coisa proibida aqui, chatear o telespectador. Então a gente não quer chatear o telespectador, mas a gente quer fazer um debate sério.
tá? Eu Claro, conto com contigo e com o nosso, como é que ele chama? Ronald Soares. Ronald. O rapaz, Ronald Soares. Isso, que é o biografado no O livro. biografado? Isso. Muito bem, Ronald, você e outros especialistas do livro. Mostrou? Mostrou. Tejon, foi uma honra também. E uma bela história. Honra minha, Eu obrigado. espero que também ajude as pessoas, né? Sim, muitos podem. Né? Que mostre que... Porque tem aquela história popular que fala que faça do seu limão a limonada, tem a história do copo d'água, que para uns está cheio, para outros está meio cheio, para outros está meio vazio, né? Então tudo é o olhar, né? Tudo é o olhar e a possibilidade é espetacular. Pode ter certeza disso. Você ficou orgulhoso, ficou feliz com o resultado, Luiz Eduardo? Eu gosto muito, mas eu acho que a gente sente, depois de tantos anos dedicados a elaborar alguma coisa, a gente sente como se fosse um filho, né? E a gente nem tem distância para julgar com frieza, com objetividade, né? A gente fica encantado por conta desse envolvimento de tanto tempo. Mas eu acho que o resultado talvez esteja à altura da trajetória, da riqueza do tema. Espero que esteja, depende agora da avaliação de cada leitor, de cada leitora, né? Deixou de ser meu o livro, a história deixou de ser do Ronald, agora é de todos. E caminha aí por tudo. E Heleno de Freitas aqui. Você é editora Zahar nas melhores casas do ramo. Em todas as Não é? livrarias, no país inteiro. Agora, dia 17, estou indo para Brasília. A gente já lançou Goiânia, São Paulo, Juiz de Fora, várias cidades do interior, capitais. Então, eu acho que é uma história que estava perdida no tempo e está sendo resgatada aí através de exposições, do filme com Rodrigo Santoro, do livro. Acho que a história é muito bonita, é uma história que serve de exemplo até para muitos jogadores de hoje em dia, né? Que se perdem por meio de drogas e de uma vida de muitas E se facilidades. perde também por conta da quantidade de dinheiro, né? É. Que nessa época do Heleno nem era tão assim, né? Não, não era. Não era. É, a coisa não é simples, não. Você acha possível a gente plantar assim no vaso, um coentro aqui, um manjericão ali, e manter uma coisa, pelo menos alguma coisa em casa? Muito bom, muito bom. A jardineira numa janela. Numa varanda, numa né? varanda. Eu acho, poxa, acho uma ótima coisa para as pessoas Mas fazerem. esses vasinhos que a gente compra no mercado, será que são orgânicos? Não são orgânicos. Se a gente pegar aquele que nasceu ali, transplantar e ficar cuidando, ele se torna orgânico. se torna? Ele se torna. Né? Dentro da certificação isso não seria permitido, mas para o uso da pessoa, pessoal. o fato é que depois de uma boa água, uma adubação orgânica ali, deixando ali, a planta vai... se você puder semear com uma semente orgânica, seria mais melhor. puro será. Mas plantar e colher ainda é uma alternativa. Né? Ah, com e, certeza. Na pior das hipóteses, é feliz, é uma ideia feliz. Boa tarde, muito obrigado a vocês por terem vindo, a vocês por estarem nos assistindo. Boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser, aqui na TV Brasil. Valeu. Valeu.